Então, gente, essa aula sobre revoluções inglesas ela é bem complicada, tá? Então, assim, já vou avisando que não é intenção minha fazer vocês sofrerem, mas infelizmente não tem como eu te explicar revoluções inglesas sem ser um pouco, vamos dizer, entra rei, sai rei, entra, enfim, vamos tentar fazer isso menos ser um processo menos doloroso para vocês, tá? E para mim também. Mas antes da gente conversar sobre revoluções inglesas, eu acho muito importante a gente deixar bem claro que movimento, né, que vai causar isso tudo, né? Então, vamos dizer que uma breve, né, de uma forma bem resumida, as revoluções inglesas são revoluções de burgueses que estão lutando por participação política. E essa participação política não acontece justamente pela forma de governo a que eles estão submetidos, tá? Uma forma de governo que é chamada de governo absolutista. Tá? Então esse antigo regime, às vezes você também pode ver isso, tá? Assim, antigo regime ou governo absolutista. Esse governo absolutista, ele é um governo extremamente centralizado na figura do rei, tá? E que faz com que os outros setores da sociedade, principalmente essa burguesia ou os camponeses, nem se fala, né? Os trabalhadores da cidade também nem se fala, fiquem totalmente à parte e afastados das decisões que são tomadas para o seu próprio reino, tá? Então, se a gente vai entrar em guerra ou não, se vai ter aumento de impostos, então essa galera não participa muito. Então, é bem interessante a gente entender o que é esse absolutismo, tá? Então, a ideia do absolutismo, ela vem com vários autores, com Jean Baudin, com Jacques Bossuet, com o próprio Maquiavel, tá? Com o Thomas Hobbes. Essas ideias, elas vão acontecendo e vão se adaptando à prática também, tá? Então a gente não pode ficar só com aquela coisa, alguém escreveu, então o rei pegou lá e imitou. Não é bem assim. O mundo vai se criando e esses autores vão correspondendo ao novo mundo que vai se moldando a essas ideias, né? Essas ideias vão se moldando ao mundo. Então é um jogo de toma lá da cá, tá? Vai e volta, tá bom? Então as ideias e o mundo prático estão a todo momento conversando e se interrelacionando, tá bom? Então, assim, você pode ver que o absolutismo, ele além de você falar que os reis faziam festas pomposas e que eles faziam e que eles centralizavam o poder na mão deles, ou que esses reis eram extremamente violentos, vai para além disso. É como se o absolutismo fosse uma religião, tá? Um historiador muito famoso, que vocês devem conhecer já, né, de ter ouvido falar, que é o Mark Bloch, ele vai chegar a afirmar que o absolutismo, ele era como uma religião nesse período da transição, né, da Idade Média para o mundo moderno. Era como se fosse uma religião. Por quê? As pessoas realmente acreditavam no poder absoluto desse rei, seja por uma vontade divina, e aí quando a crença, né, era que esse rei estava ali com uma vontade divina e esse cara é infalível, ele não pode ser questionado nunca na vida. E tem um ritual muito legal também que o próprio Mark Bloch traz, sobre os rituais de cura que os próprios reis faziam, entendeu? Então você tinha uma espécie de unção régia que curava a população, curava as pessoas, vamos dizer, normais, né, que estavam com algumas doenças. Aí você não sabe se rolava cura ou não, mas que existia esse mito de que se você encostasse na veste do rei, você seria curado. Então tudo isso é uma forma de religiosidade, porque quando a gente estuda absolutismo, a gente já pensa logo, absolutismo é o rei no centro de tudo, então a população quer tirar o rei. Não é só isso. Essa população no início, ela quer conversar com esse rei, ela quer tentar fazer com que esse rei, vamos dizer, dê um pouco mais de participação e representação política para essa população. Só que quando esse rei não corresponde a essas expectativas, acontecem algumas revoluções. Então, só pra gente tirar um pouco da ideia e da cabeça aquela coisa de não, mas todo mundo tava lutando sempre contra o absolutismo. Não é bem assim, tá? Então, as pessoas viviam isso. E no caso francês, então, isso era absurdamente mais forte. No caso francês, no caso inglês, que são monarquias fundadas a partir de grandes dinastias. E essa questão né, em volta, que envolve né, a religião, que envolve essa questão de rituais de cura, era muito, muito, muito mesmo fácil de ser encontrada, principalmente na França, tá? No caso inglês,
as coisas ficam até um pouco mais complicadas, tá? No caso inglês, você consegue perceber uma grande, vamos dizer, separação, né, da dinastia, quando a dinastia Tudor entra, e aí você tem uma ideia de uma divindade, de uma coisa infalível, e de um lado, né, infalível e divino, e um outro lado movido a paixões e a sentimentos. Então, seria como se fosse dois corpos em um corpo só, né, dessa dinastia Tudor. E essa relação é muito legal. Então, sobre o absolutismo, eu acredito que seja isso. A gente tem vários, né, representantes, né, que são que carregam máximas do absolutismo, como a ideia do Rei Sol, o Palácio de Versalhes na França. Todos são monumentos extremamente ligados à ideia do absolutismo monárquico, tá? Mas eu queria trazer para vocês aqui uma ideia diferente, pra gente entender esse absolutismo não só como uma forma de governo de ostentação, mas também como uma forma de governo vivida pela sociedade. E aí o que vai acontecer? Para essa sociedade começar a discordar e a querer montar uma nova forma de governo, é o que a gente vai ver com o vídeo de revoluções inglesas, tá? E mais tarde também revoluções francesas, beleza? Isso na Europa. Veja bem, na Europa, tá? Beijocas.